Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou o pastor Joelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e nós estamos aqui mais uma vez para poder falar sobre batismo e dons do Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre, vamos entrar na nossa sexta aula, né? Vamos abordar o assunto bem interessante sobre a questão da fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Isso é bem polêmico, porém, vou tentar resumir de uma maneira bem compreensível que você possa entender sobre este dom que o apóstolo Paulo ele fala que o Espírito Santo aí distribui à igreja. É interessante nós aplicarmos nossa atenção para entendermos sobre esta questão do dom da fé, né? Isso é maravilhoso. Vamos correr aqui então. A fé está relacionada com uma manifestação ou dom do Espírito Santo. Mas antes de falarmos sobre o dom, quero abordar sobre outras manifestações de fé. Né? Tem outras manifestações de fé? Tem. E é bom nós abordarmos sobre este assunto. Tá? Se for falar diretamente sobre o dom da fé, sempre vai estar faltando alguma coisa. E nos dias que estamos vivendo hoje, temos que também entender sobre o surgimento dessas manifestações que aparentemente parece ser uma fé genuína. Mas o que a Bíblia diz? Vamos lá então? Vamos conversar. O que o apóstolo Tiago fala? Aqui está o bichinho aqui do lado, né? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Olha a pergunta que Tiago faz no capítulo 2, né, do versículo 9. Ele faz uma pergunta para a igreja, a qual ele estava pastoreando, para as pessoas que estavam ali em sua volta. Vocês creem que existe somente um Deus? Olha que coisa interessante. Essa é uma pergunta. Muito bem. Até mesmo os demônios creem, estremecem. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá? Tiago nos apresenta duas qualidades de fé. Isso é o que nós temos que entender. Primeiro, a fé monoteísta, né? É a crença na existência de apenas um Deus. Ele deixa bem claro que a sua fé era a fé de Abraão, pois este ato de fé era o que distinguia Israel de outras nações, a crença num só Deus. Então, Tiago, você vai ler as cartas de Tiago, ele fala sobre essa questão da fé. Tá? Só vamos pegar esse versículo para nós esmiuçar aqui. Então, ele vai falar sobre esse assunto. E ele apresenta sobre essa questão da nossa fé. Nós cremos na existência de um único Deus, né? Deus verdadeiro, santo. Então, Tiago, ele ministrando para um povo judeus que também faziam parte da sua congregação e para outros que se aproximavam diante dele, ele então ensinava essas pessoas sobre a fé de Abraão. Aí vou abordar sobre uma fé, né, ou uma falsa fé. Tá aí monoteísta, né? Demoníaca. Ele dá uma demonstração que até os demônios exercem uma fé ortodoxa. Sabia disso? Até os demônios creem. É interessante que os demônios eles acreditam em um só Deus, único e verdadeiro. Sabiam disso? Os demônios acreditam, porque os demônios vieram do céu. Deus os expulsou de lá. Entende? Então eles acreditam nisso aí. Eles tremem, eles morrem de medo. Eles sabem que o seu tempo está se afundando. Então eles creem. Eles creem tremendamente. Então o Tiago ele já está falando, esta fé que você crê é muito boa. Mas também os demônios crêem também que existe só um Deus. Os demônios crêem. Isso é bom nós meditarmos nessas palavras. Essa é uma fé de reconhecimento a Deus, mas sem reportar a Ele obediência e não se submetendo a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A pessoa tem um tremor de Deus, sabe, mas não se submete a Ele. O diabo ele sabe que Deus já decretou a sua sentença, ele será condenado, mas ele jamais vai se submeter à autoridade de Cristo, jamais. Jamais. Isso aí você pode ter certeza. Tá bom? Então já vamos distinguir essa questão de fé
que o apóstolo Tiago está falando. Então, antes de me falar sobre o dom da fé, eu tenho que apresentar isso aí. Você precisa entender sobre o porquê o Tiago está abordando essa palavra. Tá? Vamos lá? E a outra, pelo mesmo Espírito, a fé, né? Vamos seguir esse título. A fé é uma mudança voluntária que pode ocorrer na mente de uma pessoa e a leva a dar meia volta e confessar a Jesus Cristo como o único Salvador e ter uma vida de devoção somente a Ele. Esta é uma fé que a mudança. Tá? Então, a pessoa que tem uma fé em Cristo Jesus, uma fé em Deus, ela vai procurar mudar sua mente, mudar o seu pensamento, dar meia volta e vai se submeter ao senhorio de Cristo. Tá? Praticamente é o que nós estamos entendendo. Alguns tópicos de fé que é bom saber. Vamos lá? Primeiro, fé intelectual. Esta é uma fé que reconhece a verdade da revelação de Deus, como a história do povo hebreu, a vida de Jesus, né? E também aqueles que são grandes teólogos, mestres acadêmicos. No entanto, veja bem, no entanto, não confessaram a Jesus como Salvador. É preciso nascer de novo. E veja bem, eu quero abrir parênteses aqui, deixar bem claro, né? Há ótimos professores de seminário teológico, grandes acadêmicos, homens consagrados, homens abençoados por Deus, homens que têm sua história registrada em vários livros, né, de formação, vários livros da história de sua vida, homens que devemos total respeito, porque marcaram uma história de uma vida com Deus. No entanto, há outros também que pegaram uma formação tanto acadêmica ou teológica, se infiltraram dentro da igreja, hoje aí estão nos seminários da mídia, aí ministrando aulas, porém, eles nunca confessaram Jesus como Senhor. Nunca confessaram. São pessoas que estão infiltradas dentro da igreja, ensinando o povo de Deus, mas sem ter um compromisso com Deus. Aí que surge os falsos ensinamentos que Paulo fala. Aí que as pessoas se embaraçam com as coisas desta vida. Aí a pessoa começa a ensinar coisas que está ao contrário à vontade de Deus. Aí você vê aí crente que poderia estar adorando a Deus, dando testemunho da palavra de Deus. Aí está no mundo da vida aí, no mundo da promiscuidade e quer servir a Deus da maneira dele e não quer mudar. Não, Deus me aceita assim, eu sou o centro do coração de Deus, eu não preciso mudar, Ele já morreu por mim, já estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Eu fico com o pé atrás com esta fé. É uma fé intelectual. Tem pessoas aí que, meu Deus do céu, o cara, ele domina o hebraico, o grego, a pessoa é um professor excelentíssimo. O camarada conhece toda a história de Israel. Mas ela nunca assumiu um compromisso com Cristo. Lembra quando Nicodemos foi ter com Jesus? João capítulo 3. Jesus disse para ele, é necessário nascer de novo. Então há muitas pessoas que têm uma fé intelectual. Ela acredita piamente na história de Jesus, em toda a história do povo hebreu, mas ela não nasceu de novo. É preciso nascer de novo. E isso se torna para nós um perigo muito grande dentro da casa de Deus. Tá? Isso é tremendo isso aí. Mas se essa fé não reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, é apenas uma fé irrelevante e sem valor. Até mesmo os demônios creem, já falei ali atrás. Para que conhecer mais a história do povo hebreu do que os próprios demônios? Entende? Até os demônios creem. Mas é uma fé que não se submete ao senhorio de Cristo. A pessoa nunca vai aceitar o que Cristo quer na vida dela, nunca vai querer mudar. Largar o pecado, a imundiça. Ela conhece tudo sobre a Bíblia. Já leu a Bíblia mais de 30 vezes. Mas nunca quer assumir um compromisso com Cristo. É uma fé intelectual. O camarada, ele é até bom de Bíblia, mas, infelizmente, Jesus fala assim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Olha o que ele fala aqui, ó. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. João 15, versículos 5 e 6. Então tá aí. Vai chegar um dia que o próprio Jesus vai pegar e vai cortar e vai lançar fora. No dia do arrebatamento. Por esse motivo que Jesus usou aquela parábola referente à questão do joio. Deixa que o joio cresça junto com o trigo. E quem vai fazer a separação vai ser o próprio Senhor Jesus. Ele vai separar o joio do trigo. Deixa.
Então, nós temos que entender isso aí. São uma fé intelectual. Vamos lá? Fé intelectual, perigo. Desse tipo de fé, os demônios infiltram na igreja muito de seus adeptos para destruir a verdadeira fé da igreja, das pessoas, como está acontecendo no dia de hoje. Infelizmente, a igreja, de um modo geral, está sofrendo muito por causa desse tipo de pessoas que vão entrando e vão minando a fé do povo de Deus. E às vezes o crente não tem costume de ler Bíblia, nem estuda a palavra e é levado por qualquer vento de doutrina. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, versículo 13 até o versículo 15. Vamos correr aqui. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Olha o que Paulo está dizendo, quando ele ministrava em Corinto lá. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os seus servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. A nova, tradução da Nova Bíblia Linguagem de hoje. O que ele está querendo dizer aqui? O demônio hoje, ele está pegando essas pessoas que não se submetem a Cristo. O próprio diabo está pegando. Falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pregadores. Pessoas que não querem assumir um compromisso com Cristo, mas estão infiltrados dentro da igreja. E Paulo deixa bem claro. Entende? Deixa bem claro. São ministros do próprio diabo. Já que o próprio diabo transfigura-se como anjo de luz, dos seus ministros, ele faz labareda de fogo. Os camaradas, eles são um bom orador. Os camaradas são bons. As mulheres são boas mesmo, pregadoras assim, que é de arrepiar o cabelo mesmo. Mas muitas das vezes são pessoas disfarçadas que, ao mesmo tempo que sai da igreja, vai fazer aquilo que desagrada ao coração de Deus e leva multidões de gente consigo. Fé intelectual, ela pode ser muito perigosa. Muito perigosa. E isso muitas vezes é difícil para um pastor de uma igreja saber distinguir se a pessoa realmente é de Deus ou não é. Somente o discernimento de espírito que pode nos mostrar e pelos frutos da pessoa saber se ela é de Deus ou não. Hoje está cheio de pessoas se autodenominando apóstolos, profetas, doutores, né? E essas pessoas estão minando a fé do povo de Deus. Muitas pessoas estão saindo da igreja por causa desse tipo de gente que são usados pelo diabo e está querendo acabar com a obra de Deus. Mas o fim deles estão chegando e não vai demorar. Vamos lá. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. Olha, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Olha, Atos 8:13. Ele ficou admirado. Simão mágico, né? Saiu ali da bruxaria, aí começou a ver ali as manifestações do Espírito Santo, pessoas sendo curadas, milagre extraordinário acontecendo. Ele ficou admirado. Falou, gente, que poder, que magia é essa? Essa magia é forte. Olha o que diz o texto. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhe ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nesta sorte, nem nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Atos 8, versículo 18 a 23. Irmão, meus amados, isso aqui é inquestionável. Hoje em dia, quantas pessoas hoje usam a obra de Deus para lucrar financeiramente? Explora as pessoas. Explora as pessoas. 10 maneiras para receber a unção do Espírito Santo. Né? Coloca teu dinheiro no envelope aí, você vai receber a bênção, irmão. Pisa no leite, pisa na água, na rosa vermelha, na rosa amarela e outras coisas mais. E o povo são levados porque o povo não tem entendimento. O povo está sem entendimento. Então esses falsos apóstolos, esses falsos obreiros exercem uma fé que muitas vezes causa admiração. Por esse motivo que Jesus disse, se por acaso quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?
Porque essas pessoas vão minando a fé do povo de Deus e vão causando escândalo, causando embaraço. Na rede social a gente vê várias loucuras que essas pessoas fazem. Dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Você acha que ele não ia cobrar, não? Como muitos estão cobrando hoje? Cobrando para orar, né? Às vezes a pessoa vai ministrar, cobra um preço exorbitante para ministrar de uma palestra de 40 minutos, de 1 hora, cobra preço extraordinário. Aqui no Brasil está terrível essa situação. Pregadores cobrar para ministrar meia hora, às vezes 1 hora, cobrar 6, 7 mil, alguns até 20 mil para estar ministrando. Gente, isso é absurdo. São lobos, são pessoas que estão sendo usadas. Eles têm uma fé intelectual, mas são instrumento do adversário. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Está no ministério da palavra? Eu tenho o ministério da palavra. Minha função é ministrar a palavra, ensinar. Eu sou digno. Se Deus abençoar, levantar uma pessoa, pastor, eu estou te abençoando, glória a Deus. Mas usar a palavra para lucrar sobre o povo é perigoso. Mas disse Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. É assim que as pessoas fazem. Eles acham que pode comprar os talentos de Deus e acabam enganando as pessoas. Quantos cursos proféticos tem? Claro que alguns têm de dimensão espiritual, alguns são bênção pura mesmo, mas tem uns que misericórdia. Tem uns que eu falo, rapaz, eu não sei onde é que nós vamos parar, Jesus. Ai, Jesus, tem coisa que não dá para acreditar, não dá para acreditar. E muitas pessoas são levadas a isso aí, sabe? Então a fé intelectual ela é muito perigosa. Aí fala, você não tem parte nesta sorte, nem nesta palavra. Você não tem parte. Porque o teu coração não é reto. Porque ele não entregou o coração para Jesus. Tem muitos. Nós temos que tomar cuidado. A fé intelectual, muitas vezes, ela pode ser muitas das vezes, não. Ela é perigosa. Ela é perigosa. Totalmente. Vamos lá. Fé comum. A pessoa que... Aí eu errei aqui, tá? A pessoa que... Um respeito. É a pessoa que tem um respeito por Deus. Ou deuses, né? É a fé comum, é a fé que todo mundo tem, antes de aceitar Cristo. Eu mesmo era assim. Eu quando não era cristão, eu tinha respeito por Deus. E por outros deuses também. Alguns eu respeitava, eu falava, não vou nem respeitar isso aí. Mas a pessoa tem uma fé comum, uma fé natural que nasce no coração da pessoa. Tá? E não vou entrar nesse mérito, porque nós vamos partir para um outro assunto, porque o objetivo aqui é falar dos dons, mas há aquelas pessoas que elas já nascem com esta fé. E se essa fé não for moldada, ela parte por caminhos opostos. O ocultismo, e aí vai adiante. E quando essa fé comum ela é despertada numa fé sobrenatural, aí a mudança tremenda. Tá bom? Vamos correr aqui. Esse sentimento de fé comum leva a pessoa a contemplar o poder de Deus. Ela até crer que a graça de Cristo é aplicável às necessidades da alma. Contudo, não consegue renunciar aos desejos do mundo e nem às religiões de seus antigos deuses. Isso aqui, essa fé comum, muitas vezes, é o que muitas das vezes tem atraído multidões e multidões de pessoas. Elas vêm para a casa de Deus, ouvem a palavra de Deus, se emociona, chora, sabe? É tremendo. É que nem aquela parábola que Jesus fala da semente. O semeador saiu para semear, uma semente caiu perto do caminho, a outra caiu entre pedregais ali, outra caiu entre os espinhos e a outra caiu em boa terra. Aí caiu entre o caminho ali, as aves do céu chegaram, comeram e foram embora. Aí caiu entre pedregais ali, o que aconteceu que ao nascer, de repente o calor do sol matou aquela planta. E entre os espinhos, aquela que cresceu, mas o espinho a sufocou e ela morreu, caiu em terra fértil. Então isso aí fala de 4 qualidades de coração. Aquele que ouve a palavra, mas rapidamente vem um demônio e tira da mente dele a palavra, que não tem fé mesmo. Aquele que se emociona ali, praticamente a primeira, a segunda e a terceira coisa, idêntica, uma fé comum, se emociona, mas rapidamente ali com o calor, com a adversidade, abandona. E o terceiro, que eu abranjo também como fé comum, a pessoa ouve a palavra, recebe, né, mas os prazeres, desejos mundanos, religiões passado, ela não consegue assimilar as duas coisas. Ela pega e abandona Jesus Cristo e só misericórdia. Isso aí é terrível. Isso aí muitas vezes ela causa muita confusão. Vamos lá? O apóstolo Paulo fala na segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis.
tá bom? Ele fala, não os prenda, não se amarre com pessoas que não têm a mesma compartilhamento de fé. O Salmos primeiro fala assim, faltou aqui um vírgula, tá? É o Salmo 1, versículo 2 e 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem seu prazer na lei do seu Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a pessoa que tem a fé comum, ela não consegue. Ela sempre ela quer manter a mesma fé, mas quer estar com um infiel também. Quer estar com um infiel. Porque o que de sociedade tem a justiça com a injustiça? O que comunhão tem a luz com as trevas? São perguntas, não é pergunta aleatória, é perguntas com significado. E que nós temos que ter uma resposta. Então a fé comum é isso, a pessoa ela quer unir a justiça com a injustiça. Ela quer unir as trevas com a luz. E não tem como. A fé comum insiste nisso aí. É como hoje você vai ver aí denominações que parecem mais uma boate do que um lugar de adoração a Deus. Entende? Pessoas, em vez de adorar a Deus, você não sabe se é uma igreja ou uma boate. Infelizmente, é a realidade da palavra. Não tem outro jeito que eu possa mudar isso aí. Aí ele fala aqui, ó, o que concórdia, né, há entre Cristo e Belial? Que união tem Cristo e o demônio? Entende? Não tem. O que parte tem o fiel com o infiel? Deus nos chamou para ter uma vida santa. Então a fé, ela nos eleva a uma mudança de caráter. Mas a fé comum, ela cria um elo que aquela pessoa ela quer abraçar todo mundo. E ela não quer saber distinguir de ninguém. Não, mas Deus não vai fazer isso. Não, Deus ele aceita. Eu tenho fé que Deus... Não, querido. Não é isso não. A fé comum, ela causa esse paralelo e a pessoa não consegue se desprender. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? É aquela pessoa que está servindo a Deus, mas ela não consegue largar a idolatria. Ela quer acender uma vela para Deus, uma vela para o diabo. Ao mesmo tempo que ela quer ser um adorador de Deus, ela quer ser um adorador da idolatria. Não, querido, não. Essa aí é uma fé comum. Deus ouve a pessoa pela misericórdia. O amor de Deus é derramado sobre a face da terra. Então, pela misericórdia, Deus ouve. Mas, ele fala, porque vós sois o templo do Deus vivente do Deus vivo, que ele está dizendo, ele não é um Deus morto. Não, ele não é um Deus que você fica carregando a cabeça para cima e para baixo, não. Ele é um Deus vivo. A fé comum, ela não consegue distinguir entre um Deus morto e um Deus vivo. A fé comum não consegue. Mas a pessoa que tem uma fé que realmente decidiu para Jesus, ele sabe que o Deus dele é vivo. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha que coisa linda. Esta é uma fé genuína que a pessoa decidiu para Jesus. Aí fala assim, ó, por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Pronto, é a palavra que diz. Mas a pessoa com a fé comum, não, ela quer, como eu sempre tenho falado, muitas vezes eu falo para a congregação, gente, vigia, tá? Vigia com esse negócio aí de, né, sei lá, mas eu posso comer coisa consagrada, não, vigia, crente. Não, vamos lá pular um carnaval, né? Carnaval com Cristo, evangelizar. Eu falei, crente, vigia, não vai para esse caminho, não. Não, vamos lá na praia de nudismo, né? Fazer obra de evangelismo. Eu falei, gente, vigia. Então tem muita gente assim. Tem crente que muitas vezes ele vai para esses lugares. Eu falo, rapaz, é muita loucura. A pessoa ela quer pecar, mas ela não consegue ter uma fé de renúncia. A fé comum é tremenda. Jesus fala no Evangelho de Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Pronto, e acabou. Tá? Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que palavra maravilhosa. Fé voluntária, conhecida como fé na graça salvadora de Deus. Gente, essa fé é tremenda. É a fé que você tem. Esta é uma confiança em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma redenção da alma culpada e contaminada sob o governo de Cristo. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor
Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 9, né? 43, versículo 50. Mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Quando Jesus chegou na casa de Pedro e Simão, e aquela mulher chegou ali, começou a se prostrar, a lavar os pés do Senhor Jesus com as lágrimas, enxugar com os cabelos. Todo mundo criticaram Jesus. Se esse homem fosse de Deus, se ele fosse profeta, ele sabia que esta mulher, que quem é essa mulher? Essa mulher é uma meretriz, esta mulher não vale nada. Começaram, e a mulher ali, ó, ela no coraçãozinho dela, uma fé voluntária, conhecida como fé na graça salvadora de Jesus. Aquela mulher viu em Jesus a única possibilidade de salvação. É uma fé que é inquestionável. Como eu digo, coração humano é terra que só Deus pisa. E quando Jesus realizou toda esta obra, Jesus chamou aqueles homens, principalmente Simão, e disse: olha, por isso eu digo que os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Está condenando esta mulher? Ela está perdoada, porque ela muito amou, mas aquele que pouco ama, pouco perdoa. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Coisa linda. E Jesus perdoa os teus pecados, meu irmão. Jesus perdoa os teus pecados, minha irmã. Fique em paz no teu coração. O Romanos 8:1 fala assim: nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você teve uma fé voluntária. Você decidiu confessar Jesus como teu Salvador. Isso é tremendo. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu na tua vida, não importa o pecado que você cometeu. Se você teve essa fé voluntária no teu coração, se você confessou Jesus no teu coração, você está perdoado. Você está perdoada, você está abençoada no nome do Senhor Jesus. E nenhuma condenação há sobre a tua vida, porque você está lavada pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Vamos lá. Mediante esse ato de fé, é que somos justificados. Porque pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pronto. Não vem das obras, é um ato de fé. Somos justificados. Irmão, mas você fez isso, não importa. Paulo escreve na carta de Efésios 2, versículo 8 e 9. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por meio desta fé voluntária, pode-se manifestar a dádiva ou dons do Espírito Santo, no qual ele pode usar a pessoa naquilo que for útil para a sua obra, pois nos tornamos morada dele para sempre. A pessoa, ela foi lavada, transformada, o coração dela está em chama pelo poder do Espírito Santo. Ela passa a sentir o gozo da salvação. E por meio deste ato voluntário de fé, o Espírito Santo, então, começa a mover no coração dessa pessoa uma fé sobrenatural. Olha que coisa linda. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados, morada de Deus em espírito. Efésios 2:19 e o 20. Esta é uma fé maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Fé voluntária, conhecida como fé na graça salvadora de Jesus. Podemos atribuir esse tipo de fé também como a fé que vem do coração de Deus, que preocupa em abençoar e curar a todos que invocam. Né? Olha que coisa linda. Presta atenção aqui, ó. 2 Crônicas 7, 14, 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizeram neste lugar.
Segunda Crônica 7:14. A pessoa ela foi convertida, Deus libertou, ela sentiu o ansejo. Gente, ela foi impactada por uma fé voluntária, ela decidiu confessar Jesus como seu Salvador. Então, este amor de Deus buscou o coração dela e nasce no coração dela, ela passa a ter a mesma compaixão, né? Ela passa a sentir a compaixão de Deus no seu coração, e essa mesma compaixão ela passa a ter para com o seu próximo, para com as pessoas que estão sofrendo. Ela se torna uma pessoa solidária e ela quer ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Então Deus começa a manifestar nessa pessoa, é uma fé sobrenatural. Só que essa fé sobrenatural é dado diretamente do Espírito ao coração daqueles que deixa ser usado por Ele. Aí a pessoa ela se põe voluntária do reino. Aí ela é usada com poder sobrenatural. Aí é o dom da fé. Ela passa a crer de coisas extraordinárias. É a fé que move montanha. É algo extraordinário. Ela vive o sobrenatural de Deus. Ela vive o sobrenatural, porque ela tem um coração grato. Nós partimos para este lado do sobrenatural. Não há coisas extraordinárias que a fé pode fazer. Ela crê num Deus que Ele manda providência no teu celeiro. Ela crê num Deus que abre porta e não tem porta. Ela tem a fé de Abraão, como o Tiago diz sobre a fé de Abraão. Ela crê num Deus que faz um morto ressuscitar, porque ela foi ressuscitada, ela foi transformada. Ela ora e Deus responde. É um dom que vem diretamente de Deus. E esse dom foi dado a você. Toma posse em nome de Jesus. Está na sua vida. João 14, versículo 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores farão, pois eu vou para o meu Pai. É coisa linda. A pessoa ela confessou Jesus, ela está cheia do Espírito Santo. Meu Deus, ela quer sair, quer evangelizar, ela quer pregar, ela quer, porque ela está cheia. A fé já está sendo brotada no coração dela. Então ela vai querer, Deus, estou aqui para ser usada, para ser usado da forma que o Senhor quer. Aí nos diz o texto, Atos 19, 11. E Deus fazia milagres, maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Né? O versículo 12. De tal maneira que até lençóis e aventais que Paulo usava era levado e colocado sobre os doentes. E estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como os espíritos malignos eram expulsos deles. Marcos 16, versículo 15, nos fala assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, né? Aí no versículo mais abaixo ele fala assim: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, os que tiver fé em meu nome, vão expulsar demônios, falar novas línguas, curar os enfermos, se beber alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão, pelo poder sobrenatural da fé. Isto é dado pelo Espírito Santo. Pastor, eu posso ter esta fé? Você tem uma fé voluntária que você já decidiu Jesus Cristo como teu Senhor. Você é uma pessoa de fé porque você está na presença de Deus. Pastor, mas eu quero ser usado no poder da fé. Clame, porque esse poder já está sobre a sua vida. Peça para que o Espírito Santo venha fluir de dentro de você este poder sobrenatural da fé. E lembra, põe na tua mente, esse dom que Deus está te dando é para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas que estão precisando, que estão necessitando de uma cura, que estão necessitando de um milagre. Alguém que está no hospital, alguém que está enfermo, alguém que está sofrendo depressão, alguém que está com um espírito de perturbação. Jesus quer te usar, você com poder sobrenatural. Deixa o Espírito Santo te usar, mas jamais use os dons do Espírito para lucrar sobre as costas das pessoas. Se você precisa de um alimento, de uma roupa, de um calçado, Deus vai prover para você, porque Ele é o Deus que provê o alimento para os seus filhos. Faça a obra dele, que Ele vai cuidar de você. Bem, querido, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós vamos entrar na nossa próxima aula também, para passar para os irmãos. Aqui é o nosso encerramento dessa sexta aula. A próxima aula vai ser uma bênção extraordinária em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, que a unção, a graça do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Receba o dom da fé. Toma posse em nome do Senhor Jesus.